Olá, bonitos! Hoje a gente começa a nossa semana da EAR e a nossa intenção aqui é conversar um pouquinho com vocês sobre o concurso, sobre as provas de vocês, sobre nota de corte, sobre média, tudo isso, falar um pouquinho sobre a vida do cara que está prestando concurso, que está aí nessa etapa difícil, chata, eu sei, eu estive, estou, acho que tem gente que passa a vida inteira fazendo concurso mesmo, acho que eu sou uma dessas pessoas, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre cada coisa, tá? Especificamente, meu nome é Chayane, eu sou professora de inglês de vocês, então a gente vai falar especificamente de inglês, mas a gente vai falar de uma forma mais abrangente do concurso também, tá? Primeira coisa aqui que eu queria falar com vocês, daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho do edital, eu vou explicar pra vocês o que é mais importante, como normalmente a prova da EAR aparece, mas antes eu queria falar com vocês um pouquinho sobre prestar concurso em si, tá, gente? Eu tinha, na verdade, assim, uns 14 anos quando eu comecei a despertar para essa situação do concurso, porque como meu pai é militar, essa situação de fazer o concurso me despertou muito cedo, mas eu não fazia a mínima ideia do que eu queria, tá? E aí eu fiz os concursos com 14 anos e tudo mais, mas só que com 18, você tá fazendo aí esses vestibulares que vocês estão fazendo hoje, da ESA, da EAR, essa galera toda, tem gente também fazendo pra AFA, pra IFOR, Escola Naval, tudo isso, o SpaceX. A gente tem que ter um preparo de uma forma um pouquinho mais rigorosa, eu acho que levando mais a sério, com mais tempo dedicado. Não que com 14 não, mas eu, como sou menina, naquela época não tinha EPICAR ainda para as meninas e até hoje não tem colégio naval, né? Então eu ficava meio perdida. Eu ficava estudando numa turma de concursos militares, mas eu não podia fazer esses concursos. Então eu fiz outros concursos, fiz Cefet, Cefetec, o CAP do FRJ e tudo mais. E ali eu já comecei a entender que a vida do concurseiro pode valer a pena se ele levar a sério. É óbvio que assim, nem todos, quando a gente tem 14 anos, a gente, na maior parte das vezes, não trabalha e tá ali só estudando. A forma de dedicação é diferente, nossa maturidade é diferente. E aí quando a gente tá com 18, a gente às vezes trabalha, a gente se cansa, já tem uma vida de adulto mais elaborada e aí mais robusta, mais pesada, e a gente tem que fazer outras coisas além de estudar. E cara, eu sei exatamente como é isso, tá? O que eu tento aqui é facilitar a vida de vocês ao máximo e falar pra vocês que, cara, só não passa no concurso quem desiste, tá? É óbvio que a gente sabe aqui que a gente tem idade limite e tudo mais, mas o cara que ele se encontra estudando pra concurso e consegue, poxa, não, eu aprendo melhor assim, eu aprendo melhor lendo, eu aprendo melhor escrevendo, eu aprendo melhor ouvindo. Isso vai muito da pessoa, tá, gente? Eu não aprendi isso estudando 1 mês, 2 meses, não. Eu aprendi isso com o passar do tempo. Quando eu cheguei lá nos meus 18, estava fazendo esses vestibulares, aí que eu comecei a entender que, por exemplo, se eu não escrever aquilo que eu tô aprendendo, é como se eu não estivesse aprendendo. Então, o meu conselho pra vocês é que vocês não desistam. A gente tá aí cada vez mais perto dos nossos concursos. Os concursos, e a gente vai mostrar isso aqui hoje, essa é a minha intenção hoje com vocês, que vocês entendam que os concursos são realmente repetitivos, que preparação para concurso é muito mais disciplina do que motivação. Isso é uma coisa, assim, muito importante pra vocês entenderem hoje, que galera que malha, que faz e acontece, não é o meu caso, mas a gente tem que entender que essa galera que faz essas coisas todas tem que ser que nem a gente no estudo, tá? Se eles não levantarem todos os dias dispostos, no sentido de disciplinados, a se exercitar e tudo mais, eles não vão se exercitar e aí eles vão perdendo memória muscular e tudo mais, e o nosso cérebro nada mais é do que isso, tá? Então pra gente funciona da mesma forma. Às vezes a gente tá muito motivado um dia, no outro dia a gente tá muito desmotivado, isso é totalmente normal. A gente passa, na verdade, muito mais tempo desmotivado do que motivado, então só a disciplina mesmo que vai manter vocês ali na briga durante a prova de vocês, tá? A prova da EAR, por exemplo, hoje, é uma prova que tem uma média bem alta, e ela já tem uma média bem alta há algum tempo. Na época que eu fazia a prova da EAR, gente, isso tem quase 10 anos já era uma média elevada, tá? Já tinha uma disputa grande ali, o número de vagas tem ano que reduz, tem ano que aumenta, mas o mais importante aqui pra vocês é que pra vocês estarem ali no páreo, na briga realmente, pra estarem dentro dessas vagas, porque é muito mais importante, porque o que eu mais escuto é aluno falando assim, não, mas eu passei na prova da EAR, eu cheguei até a fazer os exames, ou então eu passei na prova da ESA. Galera, se vocês não entrarem nas vagas, não faz sentido tudo isso que a gente tá falando. Então a intenção aqui da gente, professor, do ideal, é que vocês estejam dentro das vagas, tá? E não só não sejam desclassificados. Então,
vamos lá. Que vocês estejam sempre disciplinados, entendendo que cada dia que vocês dedicarem aí aos estudos, vocês vão sentir diferença na hora do concurso, tá? Que isso é muito mais importante do que vocês acordarem felizes, saltitantes e gritando, achando que vocês vão passar no concurso e tudo mais. Então, vamos lá para vocês conhecerem um pouquinho do edital de vocês, pra gente já partir aqui conhecendo um pouquinho do que eu tô falando. Vocês vão ver que existe uma diferença. Inglês é a única matéria que a gente vai ver essa diferença, tá? Entre a prova do CFS e a prova do BCT. Por quê? A prova do BCT ela é uma prova mais técnica, ela é uma prova mais robusta com relação ao vocabulário, com relação à interpretação de texto. As questões de gramática não são tão diretas quanto as questões do CFS, tá? Então, gente, isso pra vocês é ótimo, tá? Porque galera que vai fazer BCT, se pegar todas as questões, todas não, né? Mas muitas questões de provas antigas, tanto do CFS quanto do BCT, cara, é só sucesso. Vocês vão muito bem, porque não sai daí. E galera que vai fazer CFS, porra, só pegando prova antiga de CFS, vocês também vão ter sucesso. Por quê? A gente vai mostrar aqui pra vocês hoje que as provas da EAR são muito repetitivas. E aí eu consultei os professores que vocês têm aí, são professores incríveis, tá? Portela, o Elias, o Marcelo, conversei com todos eles e eles me confirmaram que assim como o inglês, as outras matérias também funcionam da mesma forma. E vocês vão ter aí uma prova repetitiva completamente, tá? Então vamos lá, galera. Vem comigo. Deixa eu... Pronto. Vamos lá. Gente, aqui eu botei pra vocês primeiro, deixa eu habilitar só a caneta. Botei pra vocês aqui o edital. Não habilitou. Deixa eu habilitar de novo. Pronto. Agora eu habilitei. Vamos lá. Primeiro eu botei o edital pra vocês aqui do BCT. Gente, por que eu botei primeiro o do BCT? Simples, tá? Porque o BCT é um edital maior, mais extenso. A gente tem matérias a mais. Aí eu coloquei já pra vocês ali, vermelhinho, pra vocês entenderem qual é a diferença básica entre uma e outra. Ou seja, tudo que a galera do BCT tem que saber tá aqui. Tudo que a galera do CFS tem que saber tá aqui, sem ser essa parte vermelha, tá? Então o BCT tem tudo do CFS, mais esse cadinho ali de vermelho. Mas, gente, tudo no curso de vocês, tudo trabalhado, muito bem feito, tá? E aí a gente vai ver que praticamente a coisa que mais complicaria vocês aqui desse edital seria essa parte de discurso direto e indireto, mas a gente vai conversar rapidinho sobre isso. Então a gente vai falar de uma forma bem abrangente aqui sobre esses dois concursos, tá? A gente não vai ficar pegando cada tópico e trabalhando, nada disso, mas vocês vão entender o que a gente vai trabalhar aqui hoje. Vamos lá, vou voltar para o slide. Aí, gente, ele botou aqui, ó, aspectos gramaticais, tá? Ele vai botar artigos. Aí, olha só, ele já define pra você que a gente tem artigo definido, artigo indefinido, então não tem muito nem o que discutir. Vocês vão ver depois que aqui, ó, lá pras outras especialidades, demais especialidades, a gente também vai ter artigo, substantivo, tudo que eu vou falar aqui, tá? Então a gente só vai trabalhar nesse slide. Aí ele vai falar substantivos, vai falar gênero, singular, plural, composto, contável, incontável e forma possessiva. Vamos lá. Aí eu vou querer que vocês entendam algumas coisas aqui. O edital, especificamente da EAR, é um dos únicos que coloca que a gente precisa trabalhar gênero de substantivo com vocês. Por quê? Por exemplo, o edital da ESA é um edital que foca, e deixa isso bem claro, que eles querem plural de substantivo. Então a gente pode focar numa aula para ESA, por exemplo, como professor, nos plurais dos substantivos. No caso de vocês, a gente já não pode fazer isso. A gente tem que trabalhar um pouquinho de feminino, masculino. Mas isso, gente, não vai ser assim misterioso, uma coisa muito difícil. A gente vai trabalhar, por exemplo, alguns sufixos. Sufixos como ESS, assim, ó. Vamos voltar pro slide. ESS. Que aí a gente tem lá o prince, masculino. E aí a gente tem princess, feminino. Aí vocês vão ver isso acontecendo direto, tá? Mas vamos lá. O que mais que tem de importante? Ele vai falar aí, que eu li pra vocês, sobre singular e plural. Depois ele vai falar sobre composto. Cara, essa parte de composto de substantivo, a gente também quase não trabalha para outros concursos. Então é específico pra vocês. Tem o costume disso cair na prova do concurso de vocês? Não. A gente fala isso aí rápido, só pra vocês saberem que existe essa classificação. Mas na prova de vocês, o que eles mais cobram vão ser os plurais mesmo, tá? E aí eles vão falar de gênero? Sim, pouco. Mas o que eles têm cobrado agora, e a gente vai ver isso aqui em questão daqui a pouco.
eles têm cobrado substantivação. Cara, isso é muito importante. Isso tem caído em todas as provas, inclusive de outros concursos, tá? E aí eu vou falar com vocês rapidinho sobre isso daqui a pouco. Aí vamos seguir. Depois ele vai falar sobre essa forma possessiva aqui. Gente, o que seria essa forma possessiva? Essa forma possessiva são os casos genitivos, tá? Quando a gente tem a porta, sei lá, do cachorro, a casa do cachorro. Aí a gente vai colocar cachorro na frente lá e depois... A gente vai conversar sobre isso também, tá? Mas não tem nada demais aqui. Vocês quase não erram isso. E aí existem algumas observações que são pegadinhas, que sempre caem. E aí vocês não erram mais porque vocês já sabem que são pegadinhas, tá? Mas vamos seguir. Aí ele vai falar, ó... Adjetivos, posição, formação pelo gerúndio, isso aqui é muito importante, e pelo particípio. Já falei isso em algumas aulas pra vocês. Diferença, por exemplo, de amazed pra amazing. Tá? Mas aí vamos continuar. Grau de comparação. Aqui, gente, o que eles cobram? Superlativo e comparativo. São os graus, tá? Do adjetivo. Isso cai em todo concurso, isso cai todo ano, isso é muito importante. Não tem como vocês irem pra prova sem saber isso aqui. Vamos continuar. Depois ele vai falar de pronomes. Cara, isso também cai. E aí, pronomes, eu vou mostrar pra vocês em questões também. Eles têm duas formas básicas de pronomes, de duas a três formas básicas de cobrança de pronomes. Todo ano é a mesma coisa. Então também não tem muito pra onde vocês fugirem aqui. Vamos lá. Depois ele vai falar só os casos, né? Pronome pessoal do caso reto, do oblíquo, indefinidos. Aí depois ele vai falar relativos, demonstrativos, possessivos. Aí, galera, aqui eu preciso fazer uma ressalva com vocês. Quando ele falar no edital de vocês sobre pronomes substantivos e pronomes adjetivos, ele tá querendo localizar vocês aqui no conhecimento que vocês têm de português, tá? Então, o que ele vai falar? O que ele tá querendo dizer aí? Quando você tem um pronome substantivo, quer dizer que esse pronome substantivo vai substituir o nome. Quando você tem um pronome adjetivo, você tá querendo dizer que aquele pronome vai acompanhar um nome. Tranquilo. Isso é o nosso conhecimento para o português, que vai ajudar a gente a estudar alguns tópicos de pronomes no inglês também. Só que aí a EAR às vezes comete um erro bobo aqui com relação a pronomes, que a gente já tem que conversar. Na última prova eles acertaram, graças a Deus. Então eu acho que eles acertaram, tá? Se eles não acertaram, eu botei aí a questão adequada pra vocês, tá? Adaptada. Mas eu acho que eles acertaram sim. Normalmente eles erram essa definição quando a gente fala dos possessivos, tá? Que existem pronomes possessivos e adjetivos possessivos. Então, que vocês saibam que não são a mesma coisa, que um adjetivo possessivo não é um pronome. Ele só acompanha e a gente não vai falar que ele substitui. Vocês também veem isso aí nas nossas aulas completas de pronomes, tá? Mas aí vamos lá, seguindo para os nossos slides. Ele vai falar depois de pronomes relativos, vai falar reflexivos, relativos, pronomes e advérbios interrogativos. Vocês estão percebendo que tudo isso cai nas duas provas, né? Aí depois ele vai falar aqui de determinantes e de quantificadores. O que seriam esses determinantes e esses quantificadores? Gente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma coisa pra perguntar, tá? Vocês podem ir falando no chat aí, que eu vou tentar acompanhar, vou tentar ver o que vocês estão falando aí, pra tirar a dúvida, caso vocês tenham dúvida sobre o concurso em si, sobre rotina de escola, coisa do gênero, se vocês tiverem dúvida sobre a matéria, sobre o tipo de prova, sobre edital, alguma coisa no edital que vocês não compreenderam, vocês podem falar aí à vontade, tá? Que eu vou responder aqui tudo que vocês perguntarem. Mas aí, seguindo aqui o que a gente tava falando, aí eu mostrei pra vocês que determinantes e quantificadores são parte da matéria só pro BCT. Galera, isso aí é uma coisa muito louca, porque quantificador é uma matéria muito comum, muito recorrente em todos os concursos. Então, eu falo de quantificadores em todas as turmas. O menor edital que a gente tem de concurso militar em inglês é o da ESA. E na ESA cai quantificador. Então, é uma aula que eu acho interessante que todos assistam, mesmo quem não for fazer o BCT, tá? Essa parte de determinante já não, já é bem mais específica pro BCT mesmo. Aí a gente vem de novo para os slides. Aí ele vai falar aqui, ó, advérbios, formação, tipos, uso, numerais, preposições, conjunções, verbos. Aí ele vai falar, ó, regulares, irregulares e auxiliares. Tudo tranquilo até aí, tá? Depois, tempos verbais. Gente, percebam uma coisa, eles não alteram o tempo verbal de uma prova para outra. Então, tudo que vocês estiverem aprendendo de tempo verbal para a prova do BCT também vai cair para CFS, tá? Então vamos aqui para os slides novamente. A gente tem Simple Present, Present Continuous, é a mesma coisa que esse progressivo aqui, tá? E aí a gente tem Simple Past,
Past Continuous aqui também, tá, gente? Toda vez que aparecer progressivo é isso, tá? Depois futuro. E quando ele fala aqui esses tempos perfeitos, o que ele tá querendo falar? Tá querendo falar do Present Perfect e do Past Perfect. Aí algumas pessoas querem cobrar de vocês com continuous aqui. Mas isso aí é uma matéria, quando cai questão assim na EFON, na Escola Naval, tá? A EAR costuma se ater ali a Present Perfect e a Past Perfect mesmo. Inclusive tá caindo muito, tá? O Present Perfect hoje é um dos tempos mais cobrados na prova da EAR. Vamos seguir. Aí depois ele vai falar sobre os modais, sobre modo, tá? Aí ele vai falar sobre infinitivo e vai falar sobre gerúndio. Aí vai falar imperativo, subjuntivo. Gente, é muito importante isso aqui, principalmente esse cara aqui, o imperativo. Depois ele vai falar sobre vozes do verbo. Aí ele vai falar, ó, ativa, passiva e reflexiva. Gente, a voz ativa é que vocês estudam o tempo inteiro quando a gente está trabalhando tempos verbais. Então, tranquilo. Voz passiva vai cair tanto pro BCT quanto pro CFS. Aí quando ele falar de reflexivo aqui, tem uma galera que fica na dúvida. Mas basicamente a gente vai trabalhar isso aqui lá com os pronomes reflexivos, e aí os pronomes reflexivos caem nas duas também. Então não é lá uma diferença, grande coisa assim, tá? Aí vamos lá. Aí depois a gente vai ter verbos frasais. Nos verbos frasais, que eu vou cobrar nas duas provas, nos dois concursos, gente, isso aqui infelizmente é decoreba, tá? Isso aqui, infelizmente, mas o que a gente faz para auxiliar vocês? Existem alguns frasais que caem mais. Então, por exemplo, vocês estão fazendo a prova da EAR. A prova da EAR tem tudo a ver com avião? Tem. Então, o que vocês têm que fazer? Existem alguns frasais que têm a ver aí com o dia a dia de vocês, depois que vocês estiverem lá aprovados e bonitinhos, fardadinhos. Tudo que tiver a ver com isso é frasal importante para vocês, tá? Aí vamos seguir. Depois ele vai falar de forma verbal enfática, que é quando a gente bota aí um auxiliar na frase, mesmo quando ele, em teoria, não deveria aparecer, vocês vão ver também. Depois, tag question e tag answer. Gente, isso aí também cai nas duas, tá? São aquelas... É o nosso né do português. Nada mais é do que isso. Isso aí é uma matéria simples demais e que também cai bastante. E as questões da EAR são as melhores questões que a gente tem, porque eles pedem para fazer as exceções normalmente. Então é muito interessante que vocês saibam as regras e as exceções aqui. São poucas, tá? Isso aí, vocês dominando tempos verbais, vocês fazem muito sucesso. Vamos seguir. Aí depois ele vai falar, ó, discurso direto e discurso indireto. Essa é a principal diferença entre um concurso e outro, tá? Esse tópico aí de discurso direto e indireto. Gente, isso nada mais é que a tal da fofoca, tá? Que eu falar assim, olha, alguém falou, vamos botar lá, o professor Tiago de Geografia falou o seguinte, meu nome é Tiago. Aí quando eu for contar pra vocês, eu vou falar o quê? O professor Tiago de Geografia disse, aí eu altero algumas referenciais, altero os pronomes, altero o tempo verbal. Então, são coisas importantes, são informações importantes que a gente tem que botar aí em jogo pra vocês irem pra prova sabendo, mas também não é nada difícil. E as questões, gente, não cobram nenhum conhecimento aprofundado e absurdo de vocês aqui não, tá? Vamos lá. Aí depois ele vai falar de estrutura da oração, período composto. Galera, relativas e apositivas, vocês vão estudar basicamente para saberem restrições de alguns pronomes. Na verdade, de um pronome, tá? Do pronome that. Isso já caiu? Isso caiu uma vez na EAR, mas assim, não foi nem tão desesperador assim que vocês conseguiriam fazer mesmo sem esse conhecimento. Aqui eu preciso que vocês tenham conhecimento de português, que vocês saibam a diferença entre, por exemplo, uma oração explicativa e uma oração restritiva, então é bem interessante. Depois ele vai falar de condicionais. Condicional você tem que saber nas duas, tá? Então vamos seguir. Aí ele vai falar sobre prefixos e sufixos exclusivamente aqui. Meu conselho pra vocês, tá? Ele vai falar exclusivamente no BCT sobre prefixos e sufixos. Meu conselho é que todo mundo estude isso, porque isso é muito importante na hora da interpretação de texto. Então saber sufixo, saber prefixo é muito interessante pra vocês. Porque se vocês falam, por exemplo, em português, feliz, e vocês colocam um prefixo lá na frente, infeliz, vocês não entendem que aquilo ali altera significado, e isso não muda completamente aí a interpretação de vocês, então isso quer dizer que quando você está estudando inglês acontece da mesma forma. Então meu conselho para a galera que vai fazer as demais especialidades é que também estudem prefixos e sufixos, tá? Vamos seguir. Depois ele vai falar sobre marcador de discurso e, gente,
Todo mundo que tiver desespero com isso aí, ai meu Deus, marcador de discurso, não vou saber. A gente basicamente estuda marcador de discurso com conjunção, tá? É a mesma matéria que na hora que a gente estiver estudando nas aulas. Tudo bem pra vocês? Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que isso normalmente... Aqui, gente, são as demais especialidades, mas eu já falei pra vocês que é a mesma coisa. Percebam aqui também, ó, que textos de assuntos técnicos e gerais. Isso aqui eles colocam interpretação de texto igual pra vocês, tá? Isso no edital. Tanto pro BCT quanto pro CFS. Qual seria aqui a nossa diferença, gente? Ele botou pra vocês a possibilidade da gente ter texto técnico e geral nas duas provas. O que normalmente acontece? Os textos da prova do BCT são mais robustos, são textos um pouquinho maiores, textos com um pouquinho de exploração maior e mais direta de tempos verbais, por exemplo, tá? Então são textos com um vocabulário mais pesado, um vocabulário mais difícil. E a prova do CFS, por exemplo, às vezes eles colocam, muitas vezes, tá? Essa última prova, então, foi um festival. Eu acho que quem fez devia ter mais ou menos a minha idade ali, que eles colocaram todas as músicas que estouraram pra galera da minha geração, os desenhos da galera da minha geração. Então, eu acho que eles exploram muito mais no CFS, uma prova dinâmica, uma prova que você não se cansa muito fazendo. Então, são textos curtos, textos não muito formais, que não falam de coisas tão sérias assim. Mas se você tiver, por exemplo, numa prova de BCT, que foi a que eu fiz quando eu tava aí no lugar de vocês, a prova do BCT, ela é mais robusta, sim, ela tem vocabulários mais difíceis, então ela vai falar de coisas tipo, escravidão, ela vai falar de Nelson Mandela, vai abordar tópicos mais formais e mais difíceis realmente da gente conversar, tá? Meu conselho pra todos vocês, gente, galera do CFS, Chayane, então cai música, eu vou estudar inglês através de música. Por favor, não façam isso, tá? Porque cai música assim, por exemplo, cara, eles colocaram música do Bruno Mars. O cara escreve muito bem. E aí ele vai pegar essa música e ele não vai trabalhar nada que esteja com inglês informal com vocês, tá? Então, mas eu gosto muito de ouvir rap, eu vou ouvir rap pra estudar. Vai fazer besteira, tá? Não tem condição, eles inventam palavras, eles não completam palavras, eles não têm as conjugações boas ali, tá? Então é muito perigoso. Então, independente de você fazer BCT ou de fazer CFS, que vocês estudem textos de provas antigas, das duas provas, para vocês conseguirem ali obter um vocabulário interessante para a prova de vocês, tá? Algumas coisas são muito importantes, vocês não tem como ir sem esse vocabulário. E aí a gente trabalha isso também em aula. Vamos lá, seguindo. Aí, gente, eu coloquei aqui pra vocês duas questões, na verdade 3, tá? 3 questões de interpretação de texto e eu vou mostrar pra vocês a grande diferença entre o BCT e o CFS aqui, tá? Galera que for fazer o BCT, não desista por causa disso que eu vou mostrar agora. Uma questão, na verdade, não é nem exatamente de interpretação de texto, mas foi com a intenção de mostrar pra vocês o tipo de texto que vai cair pra vocês, tá? A gente não vai ficar aqui traduzindo 1 milhão de coisas, não, porque é uma coisa rápida e dinâmica, mas só pra vocês entenderem a diferença. Essa primeira questão aqui que eu botei pra vocês, isso é CFS. Ele botou um texto, olha só, texto bem tranquilo, é um e-mail. Aí ele falou, ó, um e-mail para Mary. Aí ele botou, ó, gente, tudo vocabuláriozinho. Aí vamos lá, isso aqui a gente vai ter que ler porque ele fez uma pergunta, olha. Outro conselho pra vocês. O texto é curto, Chayane. A pergunta é curta, resposta direta, igual esse daqui que a gente tá vendo. O que eu vou fazer? Vou ler 1 milhão de textos e depois fazer minha questão? Cara, lê a tua pergunta, que aí quando tu for ler o texto, tu já vai direcionado pra procurar aquilo ali, tá? Vamos lá. Eu vou falar aqui, ele perguntou, ó, onde Paul passou as férias dele, só isso que ele quer saber. Aí no texto ele vai dizer aqui, olha, eu cheguei em Roma semana passada e tô tendo um ótimo momento, tá? Um momento de diversão, digamos assim. Aí ele vai falar, essa manhã meus pais, gente, ó, palavras transparentes, parents não são parentes, são pais, tá? Parentes são relatives, assim. Palavras transparentes também são um bom tópico pra vocês. E acordei às 8 e tomei o café, um ótimo café da manhã no hotel. Aí depois disso eu caminhei um pouco, blá blá blá. Gente, olha o que ele falou aqui, ó. E vi muitos turistas, muitos da Rússia e da China, tá? E algumas pessoas famosas. Cara, aí ele vai perguntar pra você onde ele tava nas férias dele. O que ele quis confundir vocês aqui? Ele botou que viu muitos turistas, inclusive da Rússia e da China. Aí o que a galera pensa? Não tenho vocabulário nenhum, tô perdido na prova de inglês, tô preocupado com a prova de matemática, de física, de português, que seja.
Aí você leu lá Rússia e China e você confunde essa informação porque você não conseguiu ler esse texto bem, tá? E a informação tava ali de cara, ele falou que chegou em Roma. É em Roma que ele passou as férias dele, tá bom? Vamos lá. E depois ele ainda pergunta assim, olha, nós vamos para Veneza. Aí ele falou assim, como vão as coisas em Las Vegas? Aí ele vai se confundir novamente porque ele botou o nome de outro lugar, tá? Mas não se deixem confundir aqui, gente. Vamos lá de novo. A gente vai colocar Roma, Itália, que era onde ele estava. Vamos seguir. Aí depois, esse tipo de questão aqui é uma questão que basicamente só cai para CFS, tá? E você não vê muita cobrança, pelo menos não assim tão direta e tão simplista na prova do BCT. Aí vamos ver como é que isso pode cair. Ele botou uma tirinha do John e do Garfield, aí ele botou... Gente, isso aqui significa que está um belo dia lá fora, tá? E aqui ele vai falar, sempre é um bom dia na cozinha, o Garfield, né? Que a gente sabe que ele gosta de comer. Aí depois o John vai falar, Peraí, ele falou, é um bom dia na cozinha, isso. Aí o John vai falar assim, olha, agora está chovendo. E aí ele vai falar, agora sim, sempre é um bom dia na cozinha. Gente, o que ele perguntou disso aqui? Exclusivamente tempo verbal. Ele usou uma tirinha para perguntar para você sobre tempo verbal e aí ele te deu ali uma estrutura básica de um tempo verbal que a gente tem que conhecer muito bem para fazer essa prova, que é do present continuous, que ele vai botar ali um sujeito, que a gente tem que ter no inglês, tá? Um sujeito, o verbo to be no presente, mais um verbo principal com ing. É exatamente isso aqui, ó. Sujeito, verbo to be e ing. Tudo bem? Então o que a gente vai botar? Present continuous. Gente... Mais uma vez, esse progressivo aqui é a mesma coisa que contínuo. Vamos lá. Agora, essa questão aqui é uma questão do BCT, para vocês entenderem a diferença dos textos. Vocês lembram os textos que a gente viu aqui? Rápidos e dinâmicos. A gente não vai ler esse texto todo, mas esse texto aqui fala sobre a importância da máquina de copiar, da máquina de impressão, tá? Para a humanidade. Gente, é um texto que fala de um assunto muito mais sério do que falar do Garfield. É um texto que fala de um assunto muito mais sério do que um e-mail falando das suas férias. Tá? Então ele tem um vocabulário mais robusto, ele usa até tempos verbais mais elaborados, tudo bem? Aí só que ele pergunta aqui pra você, ó, o efem, que aí você nem precisa ler o texto pra saber que isso aqui é uma preposição. Eu só trouxe esse slide aqui pra vocês entenderem de fato que é uma prova com textos maiores, textos mais difíceis, textos mais densos, tá? Tem nada demais, vamos voltar. Aí depois, gente, trouxe pra vocês o tipo de questão que cai todo ano. Esse tópico de pronomes é um tópico que cai em todas as provas de concurso militar. E aí ele cai de formas diferentes. Como é que ele é cobrado na EAR? Basicamente de 3 formas, tá? Existem, e todo ano. Não existe... Gente, são 24 questões para cada prova. Então a gente tem aí, vamos colocar 24 questões do BCT, 24 questões do CFS por semestre. A gente tem uma média de 96 questões da EAR por ano, só de inglês, tá? É a única prova que a gente vai ver diferenciação ali. Então o que acontece? Esse tipo de questão é uma questão extremamente repetitiva, mesmo, tá? Todo ano vai cair a mesma coisa. Eles cobram isso aqui de 3 formas. Ou você coloca um texto, eles colocam, né? Um texto, nesses textos eles localizam um pronome e pedem pra vocês fazerem a referência a esse pronome. Gente, vocês podem perguntar aí no chat, tá? E aí eles pedem pra vocês fazerem referência a esses pronomes. Por exemplo, se eu tenho um texto e falo assim, olha, o celular do menino caiu. Ponto. Ele ficou muito triste. Aí ele vai, pega e foca naquele ele ali e vai te perguntar o que ele faz diferença. Você vai ter que falar que aquele ele ali tá fazendo referência, retomando um menino, tá? Então isso aí é simples, isso aí precisa de vocês mais de vocabulário de interpretação de texto do que de gramática. Agora, como cai isso aqui diretamente gramatical? De 2 formas, completar lacuna, e aí a EAR tá mudando um pouco o enfoque aqui, tá? Porque quando eu tava aí no lugar de vocês estudando para concurso, eles só cobravam frases mais elaboradas. Hoje eles estão cobrando aquele clichêzão da primeira aula aí do curso de inglês. Então, what's your name? Where are you from? How are you? Tudo isso aí que a gente acha que nunca vai cair em prova, tá caindo, tá? Mas com conhecimento de pronome interrogativo, relativo, vocês conseguem fazer tudo isso. Vamos ver essa questão aqui pra vocês entenderem. Ele vai falar assim, ó. Oi. Aí vai falar I am, gente, olha só as outras opções. A outra opção, né? She. Você pode falar o she com o am? De forma nenhuma. Então você vai falar sempre aqui I am, tá? Porque a gente sabe que o I tem que ser sempre com am. Aí depois a gente tem he, she, it.
sempre com is. E aí a gente tem o you, o they e o we, sempre com are. Aí ele vai falar aqui, ó, my name is blá blá blá, alguma coisa. Gente, ele tá falando do nome dele mesmo, tá? Se foi Paul que tá falando e ele tá respondendo o nome dele aqui, necessariamente é my, tá? Então esse daqui, I, não faz o mínimo sentido. Ah, outra coisa, a gente esqueceu de fazer esse daqui, né? Tem am aqui de novo, então vai ser necessariamente I am, tá? Então o que a gente corta? Nenhum por enquanto. Gente, eu posso falar I name is Paul ou tem que falar my. Aqui tem ideia de posse, então necessariamente tem que ser my. Eu tiro esse I daqui. Depois, gente, olha a pergunta que ele vai fazer. O que eu falei do clássico do curso de inglês pra vocês, ó. Prazer em conhecê-lo. De onde você vem? Gente, um conselho pra vocês aqui. Quando vocês virem uma questão, uma pergunta em inglês que termine, que lá no finalzão tem a preposição, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa preposição pra vocês terem ideia de como é que vocês vão começar a pergunta, tá? Então ele botou o from lá. Esse de é o do from mesmo. O where só significa onde. Então você vai perguntar de onde é mesmo, tá? De onde você é. Isso que ele quer perguntar aqui. Então é esse where aqui. Até porque olha o que ele responde. London, ele responde um lugar. Então tem que ser onde, não pode ser quando. Tudo bem? Aí vamos continuar. A gente já tem o gabarito, mas vamos continuar. Se ele falou I am aqui de novo, ele falou when, tem que ser I novamente. Depois ele falou, ó, e quem é aquela mulher? Gente, eu só sei que é aquela porque é a única opção que eu tenho aqui, tá? E porque eu sei que isso aqui é singular. Se fosse plural, ia ter que estar women, com E. E aí eu teria que colocar those. Aqui é singular, eu coloco that. Tudo bem? Então vocês estão percebendo que eles trabalharam aí uma série de pronomes? Trabalharam pronome interrogativo, trabalharam pronome demonstrativo, trabalharam pronome não, no caso aqui, eles trabalharam adjetivo possessivo, depois eles trabalharam pronome pessoal, então ficou bem completa a questão, tá? E aí depois eles falaram assim, ó, ela é, porque ela tá falando de quem? Daquela mulher, Jéssica Lopes. Aí vai falar de novo dela, ela é, mais uma vez, dos Estados Unidos também. Tudo bem? Essa é uma forma muito clássica de cobrança na EAR. Foi? Aí a gente segue. Obrigada. Aí ele botou, gente, olha só, botou uma música pra vocês. Uma música também, que a galera da minha época aí conhece bem. E vocês também, tá? Que eu não sou tão velha assim. E aí eles colocaram uma música. E depois dessa música eles colocaram outra forma de cobrança clássica de pronomes. Qual seria essa forma de cobrança clássica? Eles pediram pra vocês definirem quais são. Então, olha só como é que eu tenho que fazer esse tipo de questão. Gente, ele pediu o me. O me, existe outra forma dele aparecer que não como objeto? Não, não existe. Então a gente já tira as outras duas. Ele só pode ser pronome pessoal. A gente chama aqui no Brasil, a gente chama aqui no português de pronome pessoal do caso oblíquo. E lá a gente vai falar que é pronome pessoal de objeto. Mais intuitivo e mais fácil ainda, tá? O inglês sempre facilita a vida de vocês. Aí a gente volta aqui. Depois ele vai botar your. Gente, esse your aqui, vamos lá. Ele está acompanhando um substantivo e com ideia de posse. Então ele necessariamente é um adjetivo possessivo. Se tivesse escrito aqui pronome possessivo, estaria errado. Vamos lá, voltando. Já sabe que não pode ser aqui. Depois, por último, ele botou esse you. O you, ele aparece igual como sujeito e como objeto. Então não tem como a gente colocar sem ler. Vamos ver como ele que vai aparecer aqui. Ele botou, ó, you give me. Gente, já falei pra vocês, se eu não falei, se vocês nunca me escutaram falando isso, vamos lá. Sujeito mais verbo mais complemento. Essa é a ordem direta do inglês. O que significa? A prova de vocês praticamente sempre acompanha essa ordem direta, tá? Se sempre acompanha essa ordem direta, vocês vão localizar quem? Verbo. Localizei o verbo, eu consigo achar muito mais fácil o meu sujeito e o meu objeto, porque o meu objeto é um complemento. Tudo bem? Aí vamos lá. Nesse caso, ele falou sujeito, verbo, complemento, que no caso aqui é um objeto. Então esse cara aqui, you, ele realmente está servindo como sujeito, letra A. Vocês viram que isso aqui não é misterioso. Todo ano cai igual. Quem tiver a curiosidade aí de... Não só curiosidade, tá? É necessidade. Vocês precisam fazer prova antiga. Vendo as provas antigas, vocês vão perceber que isso aqui é cobrado todo ano. Não é porque o professor é mágico. Nossa, Chayane, alguns alunos vieram
me agradecer no final do ano passado. Poxa, a lista de exercícios que você trouxe estava inteira na prova da EA. Gente, não é porque eu sou especial, não, tá? É porque todo ano cai a mesma coisa. Então vamos lá, vamos continuar. Depois, gente, outra questão clássica, questão de substantivo. É como eu falei pra vocês, eles colocam lá que eles cobram gênero, composto, um monte de coisa. Mas o clássico de cobrança de substantivo é esse aqui que eu tô falando pra vocês, tá? É a cobrança dos plurais. Aí o que ele fez? Ele deu uma música, outra música, tudo que eu tô botando aqui é das últimas provas, tá, gente? Ele deu uma música tranquila, uma música também bastante da minha época. E aí, gente, tem uma pergunta ali, perdão. Então, para concurso, se o seu caso é esse, de estudar para concurso militar especificamente para EA, não existe método melhor do que você estudar as provas antigas. Mas aí você vai fazer isso como? Vai começar do zero? Não, você tem que acompanhar uma teoria, você tem que ter conhecimento para fazer questão. Porque se você chegar, no caso do inglês, tem matéria que você consegue aprender bastante coisa fazendo diretamente a questão, tá? Mas aí no caso do inglês, você tem que ter uma basezinha antes, você tem que fortalecer ali a tua gramática mesmo, e aí partir para a prova antiga, em todos os sentidos, tanto para você entender como é que a tua banca cobra a prova, quanto para você começar a desenvolver o vocabulário ali, tá? Então sim, o melhor método de você estudar para inglês vai ser essa parte aí de fazer, de repetir 1 milhão de vezes provas antigas. E como a gente tem muita prova da EAR aí, são 2 por ano, vocês, no nosso caso de inglês, são 4, vocês vão ter aí bastante banco de dados para vocês trabalharem em provas antigas, tá? Vamos lá. Aí aqui, gente, ele botou uma questão para vocês com plurais. Ele colocou negritado aqui, 1, 2, 3, 4 substantivos e pediu os plurais. Aí esse daqui vai seguir a regra, eu só acrescento S. Esse daqui tá entre aqueles 13 especiais. Acho que são 15 agora que a gente vai falar, tá? Depois eu vou até acrescentar outros 2 pra vocês. Aí a gente vai falar que isso aqui fica lives. E aqui, days. Eu só acrescento S. Por quê? Se eu tenho um substantivo terminado em Y e antes desse Y eu tenho vogal, eu só acrescento S. Se eu tivesse, aqui no caso de family, eu tenho um substantivo também terminado em Y e aqui antes dele eu tenho consoante. O que vai acontecer? Eu tiro esse Y e coloco IES. Tudo bem? Aí, gente, a gente já vai, ó, eliminando. Ele pediu todos os plurais, a gente fica com a letra C, tudo bem? Só pra vocês entenderem aqui, quem não tem esse conhecimento, quem não fez ainda essa aula, gente, sem desespero, vocês vão estudar isso aí, dá tempo, tá? Mas pra vocês entenderem como isso aqui é cobrado e é cobrado sempre. Por que eu tô falando isso? Porque eles cobram assim, ó. Da regra, às vezes, quase sempre eles colocam vários substantivos pra vocês pluralizarem, tá? Porque um só fica muito tranquilo. Aí eles vão misturar a regra com a exceção desse VS, com a exceção do Y, às vezes com a exceção do O, tá? E aí é bem interessante de vocês participarem nesse sentido, de vocês verem nesse sentido. Então vamos lá, veio outra. Muitas frases onde existem palavras com ING, mas quando tento traduzir não entendo a regra. Então, esse ING, ele tem algumas formas diferentes de aparecer. A pergunta é excelente, tá? Isso aqui acontece mesmo. Por quê? Esse ING, ele pode ser o gerúndio, que aí você vai traduzir isso aqui como NDO mesmo. Nessa frase que você botou como exemplo, ficaria eu amo lendo, por exemplo? Não. Você pode traduzir com ING, mas normalmente eu traduzo como ING quando? Como NDO quando, nosso gerúndio. Quando eu tenho antes desse verbo, o verbo to be. Então, eu estou lendo. Aí essa frase ficaria, vamos lá pro slide. I am reading. Aí você traduz isso aqui como contínuo mesmo, tá? Aí você traduz isso aqui como NDO. Quais são as outras formas disso aqui aparecer? Cara, é muito interessante que vocês saibam que existem processos de formações de palavras. Então, por exemplo, eu posso compor um adjetivo ou um substantivo com esse ING. Eu posso falar, por exemplo, eu tenho a palavra run, o verbo run, to run, correr. Aí eu vou e transformo esse cara aqui em corrida. Aí o que eu fiz? Acrescentei esse ING. E aí não necessariamente eu tô chamando isso aqui de correndo. Eu amo correndo. Não, você transformou aquilo ali num substantivo. Então é esse cuidado que você tem que tomar, tá? Eu também posso fazer isso aqui como formação de adjetivo. Então, por exemplo, eu tenho 2 adjetivos aqui diferentes. O bored e o boring. E aí esse boring seria o quê? Ele dá uma ideia aqui, ó. Esse cara é o chato, perdão, esse cara aqui é o chato e esse cara aqui é o chateado.
E aí, qual seria a diferença, gente? Um tá passando aí uma ideia de passivo e o outro tá passando uma ideia de ativo mesmo, tá? Então esse ing, ele pode ser gerúndio, ele pode ser formador de adjetivo, ele pode ser formador de substantivo. Como eu vou... E aí, às vezes também ele é só cobrança do verbo anterior, tá? Eu tenho um verbo que exija que o meu segundo verbo... Ah, eu amo ler, que é o caso ali. Esse love ali exigiu que você colocasse ing no segundo verbo, tá? Então existem essas 4 formas aí de você encontrar um ing. Como é que você vai saber a diferença? Cara, tem o verbo to be antes, muito provavelmente você vai usar isso aí como gerúndio, tá? Aí não tem o verbo to be antes, ou então tem o verbo to be, mas não tem nada a ver, meu Deus, não tô conseguindo traduzir, por exemplo, esse boring. Se eu escrevo I am boring, aí você vai ler assim, eu estou chateando. Você tem que ver do contexto mesmo, tá? Mas quando eu tenho um verbo que não o verbo to be, e depois outro verbo com ing, você nunca vai traduzir esse cara aí com ing, com NDO da gente, tá? Então, meu conselho pra você é que você saiba essas 4 formas. Você viu com o ing depois do verbo to be? Isso já dá uma dica pra você de que provavelmente é continuativo mesmo, que esse é progressivo, que é gerúndio. Se não coube ali, aí você traduz como se fosse um substantivo, traduz como se fosse um adjetivo, até aí. E isso é uma pergunta excelente, porque isso cai em prova desse jeito que você tá perguntando mesmo, tá? Ele vai colocar aí pra você, e aí ele vai grifar essa palavra e vai perguntar se isso aí é um verbo, se isso aí é um substantivo, se isso aí é um adjetivo. Classe de palavras é muito importante pra vocês. Gente, ó, a pergunta foi excelente, é muito bom poder responder as perguntas de vocês, tá? Ver que vocês estão realmente entendendo, então perguntem mais, tá? Quem tiver pergunta pode perguntar mais. Se entendeu o que eu falei, se não entendeu, pergunta de novo que a gente tenta repetir de outras formas, tá bom? Eu vou seguir aqui esperando a resposta de vocês, o feedback de vocês, mas vou seguir aqui o nosso slide, tá bom? Vamos lá. Aí, gente, eu botei aqui, aí vocês vão me perguntar, vocês vão achar que eu estou louca, que eu botei pra vocês aqui uma questão de física agora, depois dessas questões de inglês que a gente fez. Por quê? Porque eu sou muito louca e quero fazer questão de física com vocês agora aleatoriamente. Não, porque quando eu tava estudando aí no lugar de vocês, eu consegui perceber, e só assim eu consegui ficar tranquila pra minha prova, eu consegui perceber que a prova realmente da EAR, ela se repete. Então existem questões que vocês têm que garantir. Quais seriam essas questões? As questões que caem todo ano. E aí eu tô mostrando pra vocês aqui nesses slides, nessa aula, nessa primeira aula aí da nossa semana EAR, que depois da gente, depois dessa aula aqui, a gente tem aula com Portela. A gente tem aula com o Thiaguinho, a gente tem aula com o Marcelo, a gente tem aula com o Elias, com o Sérgio. É só uma galera, assim, muito alto nível. A galera toda que já passou pelo que vocês estão passando. E todos eles chegaram aí às mesmas conclusões, tá? Que a gente tem realmente provas repetitivas. Eles não são tão criativos, assim, na hora de fazerem as questões. Isso é excelente pra gente estudar, tá? Porque aí você, mesmo que tenha algum tipo de dificuldade, se você insistir naqueles tópicos ali, você consegue. E aí eu trouxe uma de física pra vocês entenderem como isso aqui funciona. Olha só. Ele botou aí pra vocês, deixa eu soltar aqui o PowerPoint. Foi. Ele soltou aqui pra vocês uma questão que vai falar de massa e um monte de coisa. Gente, uma coisa que vocês precisam saber. Olhei a questão, eu tenho que identificar o assunto. Se eu não conseguir identificar o assunto, eu tô estudando errado, tá? Tenho que estudar de outro jeito. Aí vamos lá. Ele botou... um corpo de massa igual a M. Vocês têm que ir anotando as coisas, as informações que eles vão dizendo pra vocês acharem o que é útil, tá? É lançado verticalmente pra baixo, ele tá falando de alguma coisa que foi lançada para baixo. Do alto de um prédio, não vou desenhar pra vocês pra não passar vergonha, tá? Com uma velocidade V igual a zero, V0, perdão. Aí depois ele vai falar, desprezando a resistência do ar e adotando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele vai te perguntar, ó, o corpo percorre uma altura de 40 metros até atingir o solo com uma velocidade final 30 metros. Então vamos lá, ele deu velocidade inicial, ele deu massa. E aí a massa para os 2 instantes, tá? A gente divide em 2 instantes diferentes. E ele fala de uma velocidade final, tá? Que ele fala esse 30 metros por segundo aí. Vai falar que é a velocidade da gravidade, vai falar metros por segundo ao quadrado, ele deu em módulo aí, tá, gente? E aí depois... ele vai te perguntar o quê? A velocidade inicial, esse V0. Gente, a gente pode fazer de 2 formas diferentes aqui. E isso aí, em várias provas de vocês, isso vai acontecer, tá? E aí você pode entender de 2 formas diferentes, ó que delícia. E aí achar a tua da vida e falar, pô, eu aprendo dessa forma, eu entendo dessa forma.
E isso acontece em todas as matérias. Então, em questão desse tipo, por exemplo, de física, o que vocês vão fazer? Existem duas possibilidades. Vocês podem fazer por conservação de energia, aí vocês vão fazer o quê? Que a energia mecânica, tá? Em A, no ponto A, que é de onde ele é lançado, tá, gente? Aqui, lá, vamos lá, fazer o prédio para passar vergonha. Lá no início do prédio, até esses 40 metros, aí vocês vão falar que o ponto A é aqui e o ponto B é aqui no chão, tá? É igual a energia mecânica em B. O que isso significa, gente? Isso significa que vocês vão fazer lá que a energia potencial gravitacional mais energia cinética num ponto é igual no outro. Aí eu vou mostrar pra vocês, mas não vou fazer dessa forma não, tá? Vocês vão fazer que esse m, que não varia, mais essa velocidade inicial ao quadrado sobre 2, mais esse m, que mais uma vez não varia, mais esse g daqui, tá? Vezes esse h. Esse h no ponto A é quanto? 40. É igual a esse m mais essa velocidade final aqui, esse 30 ao quadrado sobre 2, mais m. Gente, g aqui continua a mesma coisa. Agora o h, gente, ele tá no chão, tá? Se a minha altura aqui é 40, minha altura aqui é 0, então eu não tenho essa energia potencial gravitacional aqui. Deixei já indicado para vocês fazerem isso aí, mas a gente vai fazer de outra forma. Só para mostrar para vocês que isso é simples e isso cai todo ano. Tanto o tópico quanto a forma de fazer, tá? Então vamos lá, como é que eu faria isso aqui? Eu faria por Torricelli na minha prova. Que aí ele vai dizer para você que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a, que seria a aceleração, que aqui ele diz que é da gravidade, vezes esse deslocamento aqui dessa altura mesmo, tá? Então você vai falar aqui, ó, vou fazer aqui pra... Ele vai falar pra vocês que essa velocidade final, que vai ser 30 metros por segundo, percebam também, ó, sempre essas unidades aqui, ó, metro, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo ao quadrado, pra vocês não embolarem meio de campo. Aí aqui tá em metro por segundo. Aí a outra velocidade é a que eu quero saber, vou achar em metro por segundo. Mas, aí ó, 2 vezes, gente, esse 10 aqui da nossa aceleração, da nossa gravidade, vezes esse deslocamento 40. O que isso significa? Isso aqui vai dar 900. Mais esse v ao quadrado. Mais, ele vai falar aqui, 800. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Simples. E você vai falar que esse v ao quadrado é igual a 100, esse v0, tá? E aí você vai achar, no final das contas, que esse v0 é igual a 10 metros por segundo. Aqui a gente tá falando de velocidade, então não é ao quadrado. Letra B. Não tem nenhuma complicação aqui também, tá? Voltem aqui pra mim. E aí, a gente vai pegar outra coisa aqui, outro desafio pra gente. A gente vai falar sobre matemática. Ó que loucura. Aí a gente vai nesse slide aqui. Perdão, eu deixei espaço pra fazer e não usei, né? E aí eu peguei uma questão, gente, que na minha época isso já caía todo ano. E aí, olha só, faz quase 10 anos que eu estudei pra prova da IAR e ainda cai todo ano toda essa parte aqui de trigonometria, tá? E aí uma coisa que eu vou falar pra vocês, gente, hoje eu dou aula de inglês. Não sei se vocês sabem da minha vida, mas eu fiz EFOM e tudo mais. E aí quando eu tava aí fazendo os concursos de vocês, eu de fato tentei aprender mesmo todas essas matérias que caíam todo ano. Por quê? Galera, vocês vão fazer às vezes mais de um concurso. Então, por exemplo, trigonometria é uma matéria comum a todos eles. Se eu aprender de verdade, se eu conseguir realmente entender aquilo ali, eu preciso ficar toda hora voltando na teoria? Não. Então, por exemplo, quando eu tava nessa fase aí de vocês para esse tipo de concurso, eu não aprendia de jeito nenhum aprender de verdade, assim, essa parte de matrizes. Aí, cara, toda vez que eu estudava eu tinha que revisar, toda vez eu tinha que fazer teoria e fazer exercício. Deu certo, deu, mas eu sempre ficava insegura. Então, meu conselho pra vocês é que vocês entendam o porquê das coisas mesmo. Ah, tô estudando trigonometria, tô estudando energia, que seja. Gente, vocês precisam entender o que vocês estão fazendo. Se vocês só decorarem, se a prova pedir uma letrinha ali de diferente pra vocês, vocês já vão ficar pelo menos inseguros ali, tá? E aí, vamos ver também como é que eles cobram isso aqui na EAR. Ele vai falar pra vocês aqui, ó, considerem um arco X, um arco do terceiro quadrante. O que ele quis dizer aqui pra vocês? Vamos lá, quando você tem assim, quadrante, né? Aí, olha o meu círculo lindo, que o Portela não veja isso. A gente vai ter que esse cara aqui é cosseno e esse cara aqui é seno. E aqui a gente consegue ver os sinais das coisas. Então, vamos lá. Esse cosseno aqui, gente, é positivo.
Aqui pra cá é negativo, porque aqui é zero. Todo mundo lembra? Origem, 0, 0. Aqui pra cá é positivo, daqui pra cá, negativo. O que isso quer dizer? Que aqui todo mundo é positivo. Que aqui o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. E aqui no terceiro quadrante, que é quem eu quero, todo mundo é negativo. Vamos ver se a gente acha isso aqui interessante. Ele vai falar, ó, ele deu pra vocês o seno, tá vendo? E deu que é negativo. Então, vamos lá. Tá no nosso conhecimento ainda. Aí ele vai falar, ó, cotangente de x é igual... Aí ele deu aqui o símbolo de cotangente de x. Deu o seno pra vocês. E aí ele pede um A, que é tangente de x mais 2 sobre cotangente ao quadrado de x. Aí você olha, você não tá estudando direito, você tá nervoso aí pro seu concurso e você não sabe por onde começar. E aí você percebe que isso aqui é relação básica lá do início da trigonometria. Essa questão você faz muito rápido. Cara, quase todas as questões de trigonometria para IAR são assim. Então realmente não tem mistério nenhum para vocês isso aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui rápido. Gente, relação básica da trigonometria. Eu tenho que seno de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x. Eu falei x ao quadrado, tá? Mas é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cara, isso aqui, vocês vão ver que vocês vão chamar isso aqui de 1 na trigonometria, lá com Portela, se eu não me engano. E aí isso aqui fica bem simples pra gente, porque a gente pega esse cara aqui, ó, e vai falar aqui, vamos botar isso aqui ao quadrado. Ó, que delícia que ficou. Vamos botar esse 2 aqui, só pra gente não perder tempo. Ih, gente, peraí que eu acabei botando errado. Vamos apagar mesmo, que é melhor. Vamos lá. Agora sim. Vou pegar a caneta. Ó, aí a gente botou esse cara aqui ao quadrado, ele todo. Mas, aí a gente vai lá, cosseno ao quadrado, que é o... Aí a gente precisa desse cosseno aqui pra gente conseguir fazer isso, porque o seno a gente já tem. Aí como é que ficaria, gente? Vamos lá. Isso aqui fica, isso aqui vai virar positivo, certo? Porque menos com menos, aí a gente vai dizer que fica 2, por causa da raiz, sobre 4, mais esse cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Que é a mesma coisa que eu dizer que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Gente, como é que vai ficar esse 1 aqui? Menos 2 quartos. Esse 1 vai ficar 4 quartos. Aí eu vou dizer que isso aqui dá 2 quartos. Aí eu vou tirar a raiz desse cara. Como é que vai ficar? Vai ficar raiz de 2, mais ou menos, né? Raiz de 2 sobre 2. Gente, eu vi aqui no início que o meu cosseno também seria negativo, lembram? Aí a gente vai tirar essa possibilidade de ser positivo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai usar isso lá onde a gente precisa. O A vai ser tangente de x mais 2 sobre cotangente ao quadrado de x. Vamos ver o que isso significa. A tangente, eu tenho que o cosseno é exatamente igual ao seno. Então, a minha tangente de x vai dar 1. E a minha cotangente de x, ele não botou nem esse O aqui, né, pra vocês. De x vai dar 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1, né, gente? Aí, olha como a questão fica fácil. Fica A igual a 1 mais 2 sobre 1, porque 1 ao quadrado dá 1. 3, esse A. Resposta, letra D. Por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Pra vocês entenderem que a maior parte da prova da IAR, em todas as matérias, vocês vão conseguir com o inicial mesmo, com o básico das matérias de vocês. Então, poxa, eu tô com dificuldade em física, tô com dificuldade em matemática, em inglês, em português, que seja. Não desistam, porque se vocês não entenderem lá atrás essa parte boba, tá? O inicial, não, Chayane, eu quero já partir para logaritmo. Cara, se vocês não souberem o básico ali da matéria de vocês, o inicial, cuidado aí com a ordem do edital de vocês. A ordem do edital não é confiável, vocês têm que fazer realmente como o professor indica em sala, tá? Porque não dá pra vocês desistirem agora mesmo, a prova é daqui a pouco, vale a pena vocês fazerem um concurso, sempre vai valer a pena. Então não desistam disso aí, vocês vão chegar... Não sei o inicial, tô com dificuldade no básico, não partam pro difícil que vocês só vão se enganar. E às vezes vocês vão conseguir fazer uma questão difícil de um tópico difícil, vocês vão achar que vocês estão sabendo tudo, mas saber lá aquela questão do finalzão do edital de vocês não tem nada a ver com estar preparado pra prova, tá? Então são 24 questões de cada matéria, vocês têm que dar aí uma importância equivalente a cada uma delas. Claro que essa de estudar mais o que vocês gostam é mó furada na hora de estudar pra concurso. Então, estudar aquilo que vocês têm mais dificuldade mais vezes. Mas, cara,
4 matérias no concurso. Será que não dá pra eu estudar as 4 matérias todos os dias? Mesmo que seja com uma carga horária diferente? Dá, tá? Então, mostrei pra vocês aqui que a gente tem uma repetitividade bem grande na prova da EA, que a gente tem temas que são ali rápidos e que são bem tranquilos da gente estudar de início, tá? Aí vocês estão falando aqui quantas horas de estudo você recomenda. Olha, eu acho isso aí pessoal, mas assim, se eu não trabalho e eu só tô estudando pro concurso, que não é só, já é muita coisa, o que eu tenho que fazer? Não posso, o concurseiro não pode, sob hipótese alguma, acordar tarde. Então, eu só faço aula, o meu caso era esse, tá? Eu tinha aula à tarde. Então, eu tinha isso porque eu estava no presencial. Cara, o online, nesse sentido, é maravilhoso. Por quê? Porque você faz o teu horário. Não, eu estudo pelo online, então eu vou fazer o meu horário, eu acordo 7 horas da manhã, só que você tem que se testar e se entender. Então não, ó, eu acordo 7 horas da manhã, tô indo dormir, sei lá, 1 hora da manhã. É esperto, é inteligente isso? Não. Então tem gente que fala que estuda 8 horas líquidas por dia. Hora líquida seria o quê? A hora que você... é o tempo ali que você realmente estuda, que você realmente consegue produzir. Então, fiquei desconcentrado, peguei no celular, fiquei vendo Reels no Instagram. Gente, isso acontece comigo, tá? Até hoje. Então, esse período ali não vai rolar, não vai funcionar. O meu irmão que tá aí falando, ele é craque, a gente ficava estudando ali no mesmo quarto, que a gente divide quarto. E aí, quando a gente começava a falar um com o outro, a gente perdia ali. E aí, essas horas que a gente tava conversando, que a gente tava se mandando coisa no Instagram, mesmo um do lado do outro, eram horas de estudos que não eram horas líquidas, tá? E aí, o que eu aconselho a você? Você tem que fazer um autoconhecimento aí, uma coisa bem sincera com você mesmo, ó. Eu consigo ficar estudando sem me desconcentrar 2 horas. Dá um intervalo, volta. Tem uma galera que estuda assim, 30 minutos, para os 5 minutos. Se você ficar, eu não recomendo isso, tá? A galera que fica contabilizando isso com cronômetro, porque às vezes você falou assim, ó, esses são meus 30 minutos de concentração, e você não conseguiu se concentrar. Aí o que vai acontecer? Vão bater os teus 30 minutos de concentração e tu vai parar pra pausa. Porra, tu ficou 30 minutos na pausa na realidade, entendeu? Então você vai começar a conseguir perceber no seu corpo que, pô, agora eu tô cansada, tenho que parar. Não, agora eu tô concentrada, eu consigo ir. Então, obviamente que você não vai se dar 1000 horas de descanso, mas, ó, vou parar rapidinho pra beber uma água, pra falar ali, sei lá, comer alguma coisa, pra... não sei, olhar o Instagram que seja, é importante que vocês não fiquem só com isso na cabeça, ter uma rotina de atividade física, nem que seja o mínimo ali, é interessante. Então, tem gente que fala 8 horas líquidas por dia, eu recomendo que vocês se conheçam, mas não dá pra estudar menos de 4 horas líquidas por dia, em hipótese alguma, e ainda mais não trabalhando, tá? Mas aí o mais importante é que, pô, hoje eu não consegui. Hoje foi aniversário, sei lá, do meu cachorro, e eu não consegui estudar. Como é que eu vou fazer pra compensar isso? Se você conseguir ficar ali 2 horas, mas nessas 2 horas você fizer exercício, revisão e realmente produzir, pô, já tá melhor do que as 8 horas que você vai fingir que são líquidas, entendeu? Então, o meu conselho pra vocês é que vocês realmente percebam ali se vocês estão sendo produtivos ou não. Nem todo mundo vai chegar ali às 8 horas líquidas, eu não conseguia, mas menos que 4 horas eu já acho muito pouco, tá? E basicamente isso. Mas você vai conhecendo o seu próprio corpo, vai conhecendo seu cansaço emocional, seu cansaço mental, vai entender a diferença entre estar cansada e estar desmotivada, porque desmotivada tu vai ter que estudar de qualquer jeito mesmo, não interessa. Eu estudo desmotivada todo dia quase. Você não pode só confundir esse cansaço com esse desânimo realmente. Às vezes eu estou extremamente cansada e aí eu começo a estudar pra me enganar e eu só me engano mesmo porque eu não aprendo absolutamente nada. Então, qual era a minha meta quando eu tava aí no lugar de vocês? Eu tinha que aprender uma coisa nova todo dia. E eu tinha que fazer o seguinte, revisar a matéria, eu tinha que fazer exercícios. Aí você pode estipular, ó, eu tenho que fazer, pô, a prova de vocês tem 96 questões. Aí eu tenho que fazer pelo menos, bota aí metade, 12 questões de cada matéria todos os dias. Cara, tu já vai se preparar muito bem pra prova, acredite. E prova antiga da EAR é muito acessível, tá? Vocês conseguem muito facilmente lá no site da EAR mesmo, tá? ear.mil.br. Aí vamos voltar aqui para os slides. Agora, finalmente, a gente volta para matemática, tá, galera? Para matemática, ó. Pro inglês, tá? Vamos lá. Tá travando aqui de novo.
Vamos. Agora a gente vai voltar pro inglês de verdade. E aí, o que eu fiz aqui? Coloquei algumas questões rápidas pra gente encerrar, pra vocês entenderem aqui quando eles saem do lugar comum, tá? Como assim sair do lugar comum? As questões que eu mostrei pra vocês são questões que caem todo ano no mesmo padrão. O que eu vou mostrar agora pra vocês? Pra vocês se entenderem. Como eles podem inovar, mas no fundo, nem é tanta inovação assim. Então, vamos lá. Ele botou aqui, essa questão foi questão da prova passada, tá? Deixa eu botar, isso, vou botar no slide. Essa questão foi questão da prova passada. Ele botou aí mais uma vez, tá? Da minha infância esse desenho. E aí ele colocou uma frasezinha nesse texto. E aí ele queria que você falasse qual é o sentido daquela frase. Isso aí teve gente que questionou e tudo mais, mas a questão tá bem legal, tá? Que ele botou assim, esse ons aqui, que seria o quê? O verbo on mesmo. E aí ele tem esse S porque ele tá com he aqui, tá? E aí a gente sabe, quem já tá estudando inglês aí sabe que a demarcação pro simple present, pra he, she, it, esse Szinho, ou ES ou IS ao final do verbo principal, tá? E aí ele botou pra vocês, e o que ele perguntou aqui pra vocês? Ele deu a sentença e perguntou pelo que esse verbo ons aqui pode ser substituído. Galera, essa palavra aqui, ó, replaced by, é substituído por. Toda prova, todo simulado de vocês vai ter isso aqui, porque em inglês tem muita questão de substituição, tá? Então, replaced by significa substituído por, tá? É bem interessante vocês saberem os vocabulários dos enunciados pra vocês saberem o que vocês têm que fazer. Aí vamos lá. E aí ele botou sem mudança de significado. Gente, isso aqui significa, ó, ele tem, é como se eu falasse assim, ó, ele é proprietário, ele é dono, tá? Então ele tem um cachorrinho muito expressivo chamado, aí ele falou aí o nome do cachorro, tá? E aí você vai ter que tem, compra, precisa e quer. Aí ele vai pedir pra você o substituto perfeito, gente. Nenhum deles tem a ver a não ser o have, que no caso aí que tá has, tá? Esse verbo é o to have, ter. Só que ele tá has aqui porque ele tá falando he, esse dog funny. Ele tem. Tudo bem? Vamos lá. Aí, gente, questão que sai um pouquinho do lugar comum. Vocês estão acostumados a uma coisa e aqui ele pediu um sinônimo. Aí vocês estão acostumados. Sinônimo normalmente é de adjetivo, é o que mais cai. E aí vem um sinônimo aqui de um verbo e aí de repente vocês ficariam assim assustados, mas dá no mesmo, é vocabulário mesmo. E aí, eu sei que vocês não perguntaram isso ainda, mas meu conselho pra vocês com relação à absorção de vocabulário é a leitura de texto de prova antiga mesmo, tá? Ah, Shane, mas eu queria fazer uma coisa mais divertida. Texto de prova antiga é um saco, eu queria, sei lá, ler outros textos. Pode também, tem aplicativos aí com textinhos de inglês que são ótimos e tudo mais. Mas eu realmente aconselho as provas antigas e pra algumas pessoas vocês têm que saber assim, nível de inglês de vocês, tá? Eu sei muito inglês, então o que você vai fazer? Você vai ficar lendo o texto mesmo. Tive dúvida numa coisa, aí você vai ler aquilo ali específico, anota, tem um caderninho de vocabulário, você anota o que você não souber. Eu não sei nada de inglês, como é que eu vou fazer? Aí é diferente, tá? Você não sabe nada de inglês, você vai pegar e você pode traduzir mesmo o texto todo, escrever, ter um caderninho de vocabulário da mesma forma, que vai ser mais útil ainda pra você. Então a galera que não sabe inglês pode realmente traduzir aí frase por frase, palavra por palavra. Se quiser escrever do lado como é que é em português, tanto faz, mas desde que vocês comecem a ler. Ah, mas aí eu li isso aqui, esse texto, peguei a tradução, botei tudo no Google Tradutor. Gente, isso não é exercício, tá? Você tem que pegar e tentar ler o texto. Uma visão geral e depois tentar real entender o texto. E aí vocês não vão poder ficar jogando em Google Tradutor, que não vai dar certo. O Google Tradutor traduz um monte de coisa errada e não tem condição de vocês fazerem isso. Vamos terminar aqui, gente. A gente tem mais alguns slides pra gente ver. Peraí, deixa eu me achar de novo no slide. Vamos. Aqui, mais uma vez, ele deu... Gente, essa questão aqui eu botei proposital, tá? Porque tá todas elas, mas essa em especial... porque ela tá caindo muito na EA, até na AFA também, que é uma outra forma de cobrança de substantivo, de adjetivo e de verbo ao mesmo tempo. Lembra que vocês me perguntaram, a Camila me perguntou sobre esse ING aí? E aí a gente falou sobre algumas situações, né? E na EA isso tá sendo muito explorado. Foi exatamente esse tipo de pergunta que eu falei, Camila, pra vocês que poderia aparecer. Como seria isso? Ele colocaria uma palavra ali com esse ING que a galera poderia achar que era um verbo e não era.
E aí ele botou essa questão numa música, também uma música excelente. E aí ele botou aqui pra vocês, olha, todas as palavras abaixo são verbos, exceto... Aí, galera, como é que vocês vão saber isso? Vocês vão saber isso de várias formas, tá? Tem vocabulário, tem contexto, tem posicionamento na frase. Aí a gente vai olhar essa questão especificamente. As opções. Ele falou da linha 3 aqui, ó. Esse love. Gente, ele tá falando, olha... É porque tudo de mim ama, tudo em você, ama suas curvas. Ele tá falando o quê? Verbo. Ai, Shane, mas não tem sujeito. Tem sim, tá? Ele tá falando de tudo de você. Tudo bem? Na verdade, ele tá falando aqui... É isso mesmo. Aí, gente... O que vocês têm que pensar aqui comigo? Eu preciso, pra ser verbo, que eu tenha um sujeito, que eu tenha um complemento ali. Nem sempre um complemento, tá? Mas na maioria das vezes, sim. E aí, ele quer um que não seja verbo. Aí, como é que vocês vão achar? Vamos ver o que tem em comum nos que são e o que tem de diferente no que não é verbo. Olha só. Aí, o outro que ele botou pra vocês, ó, foi o lose, da linha 8. Esse daqui, ó. Aí, olha aqui. I lose. O que ele tá falando aqui? Mesmo quando eu perco. Aí, olha só, Camila, o que você perguntou. Ele botou aqui, ó, eu estou ganhando. Porque eu tenho o verbo to be aqui, tá? Então, quando isso acontecer, na maior parte das vezes, isso aqui é sim continuativo, isso é sim gerúndio. Aí, vamos seguir. Depois ele botou, então, isso é verbo, isso é verbo. Aí, ele botou esse beginning aqui. Vamos achar esse beginning, tá aqui, ó. Olha que vou até apagar pra vocês perceberem aqui por quê. Opa. Vamos lá, deixa eu habilitar a caneta de novo. Aí eu vou até, já apaguei aqui, ele botou esse beginning. Gente, olha só, perceba uma coisa, antes do beginning tem um adjetivo possessivo. Se eu tenho adjetivo possessivo e depois eu tenho uma palavra com ing, com certeza, nunca essa palavra vai ser um verbo, tá? Porque a gente não tem esse artigo aqui, por exemplo, no português substantivando, aí se a gente tem assim, por quê? A gente tá falando de um pronome interrogativo. Aí se a gente fala o porquê, a gente substantiva. Acontece a mesma coisa no inglês, a gente tem artigo pra substantivar e a gente também tem esse adjetivo possessivo. Se eu falo my alguma coisa, esse alguma coisa necessariamente tem que ser um substantivo, porque eu só tenho posse sobre coisas, pessoas, tá? Então depois desse my aí tem que ser um substantivo e esse beginning aí, apesar de estar com ing, ele não é meu começando, ele é meu começo, tá? O meu no... Isso. Aí vamos lá, vamos voltar para os slides. Olha como ele fala, ó, vamos traduzir. Você é meu final e meu começo. Aí depois, vocês já entenderam que isso aqui é substantivo, então essa é a nossa resposta. A gente vai por último ver isso daqui. A gente já viu, na verdade, né? Esse winning aqui que eu traduzi para vocês, que mesmo quando eu perco, verbo, eu estou vencendo, ganhando. E aí a gente viu aquela diferença lá que eu falei pra vocês sobre esse cara vir depois de um verbo to be, sendo ali sim gerúndio. Tudo bem? Gente, vamos seguir pra gente terminar, que a gente já tá bem no finalzinho mesmo, a gente já tá fora do nosso tempo. Aqui eu botei pra vocês uma questão com uma tirinha que trabalha imperativo. Essas questões de imperativo são bem comuns e às vezes vocês erram porque vocês esquecem de estudar imperativo. Aí vocês lembram, assim, que a gente tem... Inclusive, eu acho que foi o caso daquela... Até aquela questão que começou com o love, daquela frase que eu falei anteriormente. Quando eu tenho uma frase que ela não tem sujeito, eu não tô vendo sujeito nela, ela aparece e começa, inicia direto com o verbo, aí vocês vão partir do princípio que aquela frase ali, ela é uma frase imperativa. O que são as frases imperativas? Elas são frases que dão ordens, instruções, tá? Isso não significa que tem que ser ignorante. Eu posso fazer uma instrução, dar uma ordem e falar please, por favor, por exemplo, tá? Então... Aqui, por exemplo, no caso dessa questão, ele botou acorde-me, me acorde, né, como a gente fala informalmente, para o almoço, então. Aí a gente vai falar que esse wake me up aqui, ele é imperativo. Vocês perceberam que eles misturam aqui coisas nada a ver, ó? Present continuous com future, com past, não tem nada a ver, tá? Normalmente as questões de imperativo vêm assim mesmo, as outras alternativas não fazem o mínimo sentido. Vamos, pra gente terminar. Depois ele vai colocar, gente, aí, ó, outra questão importante que a gente tem sobre substantivos. Mais uma vez na prova de vocês, substantivo. Gente, isso é a mesma prova. Então, a mesma prova cobrou substantivo de 3 formas diferentes, tá? Essa parte aqui seria o quê? A mesma que a gente falou antes. A gente tem um verbo ali se transformando num substantivo. Por quê? Vamos lá. Esse bite aqui, se ele for verbo e botar to bite, a gente vai falar que é morder. Aqui, no caso, ele botou um artigo indefinido. Como eu falei pra vocês, o artigo é substantivador. Então, eu tô falando uma mordida, tá?
E aqui, mais uma vez, artigo, e aqui ele vai falar a rede. Essa frase quer dizer mais ou menos se eu sentir uma mordida ali do peixe, né, no caso, você arrasta a rede, você puxa a rede, é o que quer dizer essa tirinha. E só, ele só pedia pra vocês o significado não, a classificação desse bite e desse net nesse contexto. Então nada de decorar assim, aí o work. O work é o verbo trabalhar, então sempre vai ser o work, trabalhar, verbo. Não, isso não existe no inglês nem no português. As mesmas palavras podem ter classificações diferentes, tá? E aí, a gente tem então que os dois são substantivos, os dois vêm depois de artigos e a gente vai falar que são dois substantivos, tá? Gente, a gente encerra aqui a nossa aula. Coloquei aqui para vocês acompanharem as nossas redes sociais. Mas voltando aqui pra mim, o que a gente tem de muito interessante pra falar pra vocês é que dá tempo, é que a gente ainda tem tempo pra estudar pra prova, pra gente se preparar, pra vocês se entenderem, pra vocês aprenderem como aprender as coisas, tá? Pra vocês estudarem outras matérias. As 4 matérias de vocês são matérias que, mas eu tenho dificuldade, não são matérias simples, mas vocês têm tempo para fechar esse edital todo. E mais do que fechar edital, tá? Fechar o edital entendendo. Não adianta você passar ali pelo edital, dar um tiquezinho numa matéria, num assunto, num conteúdo que vocês de fato não entenderam. Então, o que a gente veio aqui mostrar, o que a gente tem tentado mostrar para vocês nessa semana da EAR? O concurso tá chegando, mas dá tempo de vocês estudarem. São 96 questões, são 4 matérias, então vocês ainda partem na frente de alguns outros concursos que aí expandem para muitas outras matérias, para um edital muito gigantesco, tá? Então, dá tempo, vocês têm condição disso. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem acompanhar aí as nossas redes sociais, a gente tem bastante vídeo de dica, tá? A gente tem bastante vídeo no YouTube, também no Instagram. Então, estejam aí conosco, a gente vai estar com vocês sempre que possível, sempre que vocês quiserem. E aí dá tempo mesmo, gente. Deu tempo pra mim, deu tempo pros professores de vocês, a maioria deles aqui